Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente sobre assuntos do direito que possam ter repercussão no nosso dia a dia e influenciar na nossa vida direta ou indiretamente. Você sabe quais são os direitos da pessoa com deficiência? Você sabe quais crimes podem ser praticados contra as pessoas com deficiência? Se você não sabe, ou se você quer saber mais, não perca essa série. Vamos trabalhar juntos os crimes que são praticados contra as pessoas com deficiência e que boa parte da nossa sociedade, inclusive os titulares desses direitos, desconhecem. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Antes de começar, curta o canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o conhecimento chegue a mais pessoas e comente o que você quer trabalhar a respeito de temas, o que você realmente acha interessante ser discutido e se você concorda ou discorda de algum ponto trabalhado por mim. Mas vamos lá. Antes da gente entender quais são os crimes que nós temos contra a pessoa com deficiência, é muito importante que nós entendamos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela veio trazer para a gente conceitos totalmente inovadores acerca da concepção de pessoa com deficiência. A Lei 13.146 de 2015 ela vem maximizar, ela vem trazer à prática comando constitucional e convencional do Brasil, demonstrando que nosso Estado está, pelo menos, motivado a combater toda forma de discriminação e integrar o máximo possível as pessoas com deficiência. Hoje, não mais usamos aqueles termos pessoa portadora de deficiência, como a gente costumava muito ouvir antes ou até mesmo falar, nem mesmo pessoas com necessidades especiais. Estes termos estão ultrapassados e hoje o termo que se usa, inclusive com base em lei, é pessoa com deficiência. Perfeito? Mas antes de tudo é muito importante a gente trabalhar uma conceituação. O que vem a ser pessoa com deficiência? Afinal, o que é uma pessoa com deficiência? O artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência nos diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Atenção, pessoal, a gente vai estudar esse conceito nas suas minúcias, porque se eu não compreender o que é uma pessoa com deficiência, eu jamais saberei o que eu tenho que fazer para protegê-la. Não vou saber quais são os crimes, quem é a vítima desse crime. Então é muito importante que a gente use esse primeiro vídeo, essa primeira parte, para a gente trabalhar essas conceituações preliminares, tá bom? Então vamos lá. A deficiência é uma limitação de longo prazo. O que é essa limitação de longo prazo? Essa limitação de longo prazo ela existe justamente para afastar limitações temporárias. Por exemplo, quebrei o pé. Se eu quebro o meu pé, eu vou ficar um tempo afastado, eu não vou conseguir andar normalmente, mas isso é temporário. Então a limitação de longo prazo ela é aquela limitação sem um tempo específico. Nós não temos um tempo para que essa limitação desapareça. Nessa situação nós temos o tal da habitualidade da deficiência. E como exemplo eu cito o autismo. A pessoa com autismo ela é considerada deficiente para todos os fins legais. E não há prazo para que o autismo se acabe. Não há prazo para que uma pessoa com deficiência auditiva passe a ouvir bem, a ouvir normalmente, sem a ajuda de aparelhos. Então tudo isso tem que ser entendido no contexto. Essa limitação deve atrapalhar o seu desempenho para exercer uma vida plena em igualdade de condições com as demais pessoas.
Só que a lei fala algo muito interessante para a gente. Ela fala que a deficiência ela deve constituir em uma barreira que vai impedir essa pessoa de ter uma vida normal, uma vida plena e efetiva, se não houver essa equidade por parte da lei e por parte dos demais entes do Estado. Mas o que é barreira? A barreira, ela é toda forma de dificuldade, pessoal. Está lá prevista no artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência. São nomes sinônimos, tá bom? Então, barreira sendo qualquer dificuldade, ela pode ser comportamento, ela pode ser qualquer coisa que venha atrapalhar a participação social da pessoa com deficiência. Seja de acessibilidade, de liberdade de movimento, liberdade de expressão, de comunicação, direito à informação, compreensão ou segurança, quiçá educação. Então esses fatores, essas barreiras vêm justamente para atrapalhar. E a lei vai tentar garantir equidade para que superemos essas barreiras. Só que a lei exemplifica algumas barreiras que são muito importantes que nós compreendamos. Por quê? Porque nós vamos tratar delas no direito criminal quando tratar de preconceito. Então vamos tratar um conceito simples delas. O que são, por exemplo, as barreiras urbanísticas? Toda barreira urbanística está relacionada ao ambiente urbano. É aquela barreira relacionada à acessibilidade da pessoa com deficiência, para a gente saber se ela tem ou não condição de acesso em igualdade de condições com as outras pessoas. Como, por exemplo, em um parque de diversão, aquele gestor do parque, mesmo se privado, ele pega e não deixa meios para que as pessoas com deficiência, seja elas qual for, possa se divertir em igualdade de condições com as demais pessoas. Então olha que interessante, nós temos aí inúmeras situações que vão deixar clara a necessidade da liberdade de locomoção da pessoa com deficiência em perímetro urbano. Agora, é lógico, nós temos também as barreiras chamadas arquitetônicas, que são relacionadas não mais ao perímetro urbano em si, mas aos prédios. São aquelas barreiras que exemplificam dificuldades nos prédios. Vamos imaginar uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, um fórum, uma delegacia, ou até mesmo um consultório médico particular, ou seja, aquele estabelecimento particular, mas de acesso a público, que não possibilita rampa de acesso para cadeirante, não tem elevador de acesso para os andares superiores. Como que o cadeirante vai andar, vai se locomover em igualdade de condições com os demais? Porque, teoricamente, a existência, a superação da barreira seria: ele vai andar ao seu modo, na cadeira de rodas, evidentemente, mas ele vai se locomover como qualquer outra pessoa. Então isso é muito importante e é muito interessante que nós saibamos disso. Também temos as barreiras no transporte. Quais são essas barreiras no transporte, pessoal? É aquela barreira relacionada a toda a infraestrutura de transporte. Não basta você ter um veículo, um ônibus circular, por exemplo, com a rampa de acesso ao cadeirante, o elevador de acesso, o cadeirante chega, encosta a cadeira de roda e acessa. Se você não tem horários de ônibus com acesso compatíveis com as demais pessoas, eu coloco apenas um horário de ônibus para cadeirante, adaptado para cadeirante. Vai servir? Não. Vai constituir uma barreira da mesma forma. Por quê? Porque nós continuamos a impedir que ele exerça seus direitos na condição de igualdade com as demais pessoas. Temos também barreiras de comunicação e de informação. São barreiras sérias. Por quê? Elas perpassam por barreiras de ordem comportamental. São comportamentos que vêm dificultar a liberdade de expressão,
o envio e o recebimento de mensagens, é até mesmo a comunicação ou o uso de tecnologias de informação por parte de pessoas com deficiência. É só a gente imaginar, gente, ela não basta a pessoa com deficiência ter acesso aos setores, aos meios de comunicação. Ela também deve ter a liberdade de se expressar. E liberdade de se expressar significa participar com efetividade. Ela deve ter esse direito de participar com eficiência. Imaginemos um programa de televisão, e a gente ainda vê isso, um programa de televisão que não adota a linguagem de sinais. Nós não temos ali intérpretes para que aquelas pessoas que não saibam ler ou que não ouçam possam entender tudo o que é dito. Outro exemplo fácil de a gente compreender são as linguagens, material escolar em braille. Nós não temos material escolar em braille que possibilite um cego acesso à informação. Se não tem, evidentemente aquela pessoa com deficiência ela vai ter muito, mas muito mais dificuldade de acesso a qualquer meio de informação. Temos também barreiras chamadas atitudinais, que são as barreiras de participação social. São aquelas barreiras que afastam, que segregam e que dificultam o desenvolvimento da integração, do bate-papo, da participação daquela pessoa com deficiência. São aqueles comportamentos que afastam, que excluem o acesso da pessoa com deficiência, muito mais comum em crianças. Por exemplo, atividade de grupo em escolas. Você não tem uma atividade de grupo pensada para a criança com deficiência. E aí ela fica de fora daquela participação, daquela atividade. Mesmo que ela quisesse fazer. Cito como exemplo uma apresentação pública, em qualquer escola particular que seja, só para deixar claro que abrange também os entes particulares, né? Em que a professora, mesmo tendo o aluno com deficiência visual, promove um evento de apresentação de trabalhos que não viabilizem a apresentação por parte dele ou sua participação. Veja como é sério. Estão vendo como existem várias barreiras? Mas nós não podemos esquecer ainda, sobretudo nesse mundo de hoje, em que tudo é tecnológico, as chamadas barreiras tecnológicas, que são aquelas barreiras que impedem ou vêm dificultar o acesso, e dificulta muito, da pessoa com deficiência ao desenvolvimento tecnológico. Se cria um software de aparelho telefônico, de aparelho celular, mas esse software não é preparado para entender, para trabalhar a questão da pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência sensorial. Então os softwares já devem ser desenvolvidos de forma que toda pessoa consiga acessá-lo. Então é muito importante a gente compreender essa questão da barreira. Porque a barreira, sim, é algo muito sério, é algo muito grave e é algo a ser superado. Só que nós temos outro problema, que é o problema do preconceito. E o que é preconceito? O que seria o preconceito? O preconceito, pessoal, nada mais é do que um prejulgamento que a pessoa ou grupo social faz de alguém com deficiência, estamos tratando aqui da pessoa com deficiência, faz de alguém com deficiência já de forma genérica, determinando que ele não consiga exercer determinada atividade. Todo cadeirante é incapaz de fazer isso, de praticar determinado esporte. Todo cego é incapaz de determinada atividade. Essa generalização ela decorre de um preconceito,
Cada deficiência ela deve ser analisada de acordo com a pessoa que a possui. Cada pessoa com deficiência é única e isso deve ser trabalhado. Não dá para generalizar. E é isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem para combater. Então entendam, é um preconceito. Trazendo para o campo do autismo, todo autista não possui empatia. É uma forma de preconceito. Por quê? Porque deve ser visto caso a caso. Cada pessoa é um ser único e essa pessoa deve ser trabalhada. Só que o problema é, muitas vezes preconceitos levam à discriminação. E a discriminação, gente, ela vem como um meio de inviabilizar o princípio da igualdade. Por meio da discriminação, a gente começa a tratar a pessoa com deficiência como se fosse uma pessoa diferente. E ela não é uma pessoa diferente, ela só tem uma deficiência. Ela só precisa de determinada ajuda, de determinado ponto de equidade, para que ela haja, atue, exerça sua vida em igualdade de condições, em igualdade de oportunidades. A discriminação nada mais é que uma exclusão, uma dificuldade ou gerar uma impossibilidade de participação da pessoa com deficiência. Vejam que não é algo tão simples. Só que a discriminação, gente, ela é proibida. Está lá no artigo 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma forma de discriminação. Então vejam, a lei deixa claro. Só que ela ainda conceitua no caput, no artigo 4º que a gente acabou de ler, ela fala: nenhuma pessoa sofrerá discriminação. Só que no parágrafo 1º ela vai dizer pra gente o que é a discriminação. Vamos ver juntos? Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, ou seja, você tratar diferente, restrição, você limitar, ou exclusão, você impossibilitar, por ação ou omissão, tanto faz se você está agindo ou se você está deixando de agir. Eu estou vendo uma pessoa ali não conseguir igualdade, mesmo assim eu deixo de agir, eu fico te olhando e deixo para lá. Sou um responsável ali, deixo para lá, estou praticando também. Que tem o propósito ou efeito de prejudicar, atrapalhar, impedir, que é o impossibilitar, ou anular, deixar ela sem exercer. O reconhecimento, então o reconhecimento legal, ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis. Então vejam, gente, a discriminação não é só exclusão. A discriminação é o tratamento diferente, é a restrição de direitos. Então é muito, muito mais amplo. Aqui nós temos a ideia de tratamento desigual, cuja finalidade, a razão específica é prejudicar, impedir ou anular o exercício de qualquer direito da pessoa com deficiência. Só que tem um detalhe. A lei fala em adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. O que é isso? A lei fala de adaptações razoáveis porque é muito comum. O argumento que se usa muitas vezes para não dar o direito da pessoa com deficiência: fica caro. Determinada instituição não tem condições. É muito complicado. Tem a APAE, ela pode estudar na APAE ali. A APAE exerce um trabalho maravilhoso. Só que muitas vezes não é caso. Entendam, o negócio é muito sério. As adaptações razoáveis são o quê? São todas aquelas adaptações que não impliquem em um alto custo desnecessário
e excessivo ao proprietário. Só que desnecessário e excessivo é aquele custo desproporcional, não é um aumento de custo aceitável. Então a situação ela é muito mais complexa do que parece. Olha o que o artigo 3º, no seu inciso 4º, nos diz, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. É um exemplo colocar rampa de acesso em toda escola. Professor de apoio para criança com deficiência. Tudo isso é adaptação razoável. São adaptações que têm sim um custo, mas não têm um alto custo. Ah, mas tem custo. Assim como tem custo você fazer uma porta, amigo. E quando você faz uma porta, você tem que pensar que além da porta, você tem que fazer meios para que a pessoa chegue à porta. E nem todo mundo anda normalmente. Muitas pessoas andam de cadeira de roda. Então se locomovem por meio de cadeira de roda. Se não tiver rampa de acesso, ela não vai conseguir chegar. Ah, mas o exemplo de escolas. Professor de apoio é muito caro. Não é. Se você for olhar dentro da estrutura escolar, não é. É muito pior você disponibilizar o ensino, mas você selecionar quem pode ou não estudar naquele lugar. Sendo que a lei manda. Então veja que a situação ela é muito clara. Assim como o uso de tecnologias assistivas. O que são essas tecnologias assistivas? Vão ser equipamentos e técnicas que vão e podem ajudar pessoas com deficiências a executar determinada atividade. Seja lhe dando mais liberdade ou independência. É bem tranquilo, para ficar claro para vocês, uma cadeira de rodas, uma bengala, aparelhos de audição, tudo isso é tecnologia assistida. Só para concluir, olha o conceito de tecnologia assistida, também está no mesmo artigo, só que no inciso 3. Tecnologia assistida ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias e estratégias, práticas e serviços que obtivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Lembrando que no nosso estudo aqui nós estamos a tratar das pessoas com deficiência e não das pessoas com mobilidade reduzida. Pessoal, primeiro, agradeço a vocês pela paciência, por aguardar. Essa é a primeira parte, ela trata de aspectos introdutórios que nós vamos ter que saber para tratar dos crimes. Na próxima nós vamos tratar da Constituição da República, de tudo que a Constituição fala e iniciar os estudos dos crimes contra as pessoas com deficiência. Espero que esteja ajudando vocês, que esteja de fácil compreensão. Peço a vocês que curtam, compartilhem, deem seu like, assim vocês me ajudam a crescer, a motivar meu trabalho no canal e que sugiram mais temas para a gente trabalhar. São temas importantes e temas que podem repercutir e causar dúvidas no dia a dia. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.